Vamos entrando aí. Pessoal do YouTube, Instagram. Pastor Charles. Shalom, apóstolo. Shalom, querido. Shalom, seja bem-vindo. Peraí que eu tô entrando aqui também no Instagram. Preferi botar vocês na sala, que fica melhor. Que aí eu estou vendo o que está acontecendo. Vamos lá. Lúcia. Shalom, pessoal que está entrando aí no Instagram. Deus abençoe. Prazer ter vocês aqui. Estão participando da nossa aula ao vivo, tá? 5 ministérios, a turma de janeiro. Seja muito bem-vindo. Manda aí para 5 pessoas aí, tá? Meus alunos estão entrando aqui na sala do Google Meet. Shalom, Elza. Shalom, pastor Dioclésio, querido. Tudo bem? Vamos entrando aí. Só esperar uns minutinhos aí. Poucos minutinhos. É isso aí. Ô, pastor Charles, cadê o Vitor? Tem notícia dele? Shalom, apóstolo. Eu tentei fechar um coisa do casamento dele, apóstolo. Mas ele falou que ia participar da aula. Amém, amém. Show. Seja bem-vinda, Brenda. Brena, minha futura aluna da próxima turma. Seja bem-vinda. Pastor Charles conhece a Brena? Brena, né? Apóstolo de aula de ativação vai ser por aqui. Então, o pessoal da minha turma tá aqui, tá? Aqui no Google Meet. E vocês aí no Instagram, tá? Vão estar participando e assistindo também. Shalom, Elane, boa noite, seja bem-vinda. Paz, apóstolo, paz, Marcelo, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, vamos lá. Hoje é uma aula muito importante, né, para essa turma. Vamos estar fazendo ativações muito específicas e essas ativações, pessoal, elas têm o poder muito grande de dar destino para vocês. Então, vocês que apóstolo, eu já sou pastor. Você sabe o que pode acontecer com você hoje? Hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, esse dia que Deus fez, Deus pode te promover de forma espiritual. Lembra que ele falou numa ocasião a respeito de Saul? Me arrependo de ter promovido Saul a rei, não é? Então você pode hoje descobrir que Deus tem um chamado, tá, apostólico, né, um chamado de profeta para você, não é, de evangelista. Você que passou aí 5 anos, 6 anos, 7 anos no ministério do diácono, vamos colocar assim, servir no corpo de Cristo. Hoje você pode, não é, receber aí do Senhor essa promoção, tá? Nossa base bíblica para isso é Mateus capítulo 25, versículo 14, tá? Se Deus se agradar, querido, daquilo que você está apresentando para Ele, né, da semente que você está apresentando para Ele, pode ter certeza, né? Shalom, Zilda, obrigado. Roberta, compartilha aí, meu povo. Deus, ele pode se agradar, tá, pessoal? E ele pode te promover de maneira espiritual. E sabe o que acontece? A tua vida nunca mais será a mesma, tá? A tua vida nunca mais será a mesma. Eu recebo mensagens aí, né, de alunos que fizeram curso 6, 7 meses atrás,
não é? Que está falando assim, apóstolo, meu ministério ganhou uma outra cara, uma outra perspectiva, e eu estou muito feliz. Tem gente que fala assim, olha, eu ia fazer faculdade de odonto, mas depois da ativação eu vi que Deus tem um chamado pastoral na minha vida. E querido, sabe o que acontece quando a pessoa ela tem essa experiência? Ela não perde tempo. Não é tempo, querido, é um bem mais precioso que nós temos, tá? Então, você descobriu o teu chamado, descobriu o teu ministério, o teu propósito de vida, nossa, é maravilhoso, tá? Então é isso aí, vamos orar, acho que já estamos todos aqui. Vamos orar, fecha os olhos. Hoje é sobrenatural, irmãos. Hoje nós vamos ver as operações angelicais. Acabei de receber aqui algumas coisas do Senhor aqui, né? Alguns minutos atrás. Na hora que eu estava, querido, você não vai acreditar, ligando aqui o Google Meet, né? Que eu estou transmitindo pelo Google Meet para a minha turma e para o Instagram para vocês que estão chegando e para assistir. As minhas mãos, eu sei os códigos, né? Eu comecei a receber aqui uma unção para ativação, assim, sobrenatural, né? Eu falei, meu Deus, foi só eu começar iniciando aqui o Google Meet, gerando o link, que já começou a unção a descer. Então, fique atento, tá? Seu destino pode ser mudado hoje, tá? Você pode ganhar destino hoje, né? Não só ganhar destino hoje, mas ser desbloqueado, ser ativado, não é? E é isso aí. Então, gere expectativa no seu coração, tá bom? Vamos lá, fecha os olhos, vamos orar. Vamos lá, meu povo, Lúcia, pastor Charles, pastor Dioclésio, Victor está chegando aí agora, Isneide, Jaqueline, Pedro. Vamos lá, fechem os olhos, fechem os olhos. Amém. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Não temos nada, Senhor, para te oferecer a não ser o nosso coração, os nossos louvores, ao Pai, a nossa adoração. Nós não reconhecemos outro que seja digno de ser adorado e reconhecido, somente o Senhor. Então, Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, solicitando, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, solicitando, ó Pai, uma porção a mais, solicitando uma medida de graça a mais. Ó Pai, nós estaremos falando hoje aqui sobre ministérios, ativando ministérios, dando destino para os Teus filhos, do jeito que o Senhor falou no passado. Ó Pai, eu te louvo por esses 2 anos, ó Pai, de ativações proféticas, apostólicas, mestrais, pastorais, diaconais. E ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai operar hoje aqui. Ó Deus, eu quero já desde já declarar que portais de glória estão sendo abertos de forma extraordinária e anjos estão descendo. Ó Pai, eu quero ativar os anjos ministeriais, principalmente o Combatiel, que é um ativador no meu ministério. Sejam ativados agora Lamael, Samuel, Gamaliel, estejam operando agora em nome de Jesus. Pai, cerca essa casa, guarda essa live agora, ó Pai, de toda projeção astral de satanistas, bruxos, feiticeiros. Pai, eu quero ativar todas as espadas agora e todas as capas que estão sobre a minha vida. Principalmente, ó Pai, a espada de ouro, a espada de fogo do Espírito Santo e a espada transparente agora, para cercar a minha casa e a casa dos alunos e daqueles que estão assistindo agora. Todo espírito em projeção astral, anjos ministeriais, estejam manietando e utilizando agora a espada de ouro e a espada de fogo do Espírito Santo, bem como uma espada transparente contra todo bruxo, feiticeiro, satanista. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Pessoal, hoje a aula é sobre o ministério do evangelista, tá? Ministério do evangelista. Tivemos 5 ou 6 aulas do ministério apostólico, 5 ou 6 aulas do ministério do profeta, tá? E a aula do evangelista é apenas 1 ou 2. Nós só temos um exemplo no Novo Testamento de evangelista, não é? Que atua, e eu acredito assim no meu espírito, pessoal, que o evangelista que o Novo Testamento apresenta, que nós vamos falar muito dele hoje aqui,
ele cobriu, eu acho, né, que todas as perspectivas que Deus tinha a respeito do ministério do evangelista. Um ministério extremamente importante para a igreja, tá? Irmão, o evangelista, ele é como se fosse o coração do corpo, tá? Você que, meus alunos que estão aqui, né, nós fizemos aí todo um paralelo entre o corpo humano e os ministérios, e eu tenho certeza que você vai lembrar que nós falamos que o evangelista ele é um músculo do corpo. Meus alunos vão lembrar aqui, não é? E nós sabemos que o coração é um grande músculo que bombeia sangue para todo o corpo, tá? Sangue na nossa alegoria é a palavra, não é? Sem sangue o corpo acontece o que, querido? O corpo morre. Então, o evangelista, o ministério do evangelista é um ministério extremamente importante para a igreja. Uma igreja sem evangelista, ela não cresce, tá? Vai crescer com muita dificuldade e vai ganhar alma com muita dificuldade. Então, nós vamos estar falando um pouco do evangelista hoje, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Com a obra, com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá, pessoal. A palavra evangelista, ela é citada algumas vezes no Novo Testamento. Quantas vezes a palavra evangelista ela é citada no Novo Testamento? 3 vezes, tá? A palavra evangelista aparece 3 vezes. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Você vai ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, que a Bíblia fala de Filipe, o evangelista. Filipe é o cara que hoje que nós vamos estar usando como exemplo, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo disse a Timóteo o quê? Timóteo era pastor de uma igreja ali no Novo Testamento, e Paulo vai dizer para ele fazer o trabalho de um evangelista. Então, o significado da palavra evangelista é alguém que traz o evangelho, tá? É alguém que traz as boas novas. Ou seja, o evangelista, pessoal, é um mensageiro de boas notícias. Muito diferente, pessoal, do ministério do pastor, que é um pastor muito voltado para a alimentação do corpo de Cristo. Muito diferente do ministério do mestre, que é um ministério voltado para os santos. Por exemplo, o mestre, ele não trabalha com o ímpio, tá? O mestre trabalha com a igreja. O evangelista é diferente, ele não trabalha com santos. O evangelista, ele trabalha com o mundo caído. É por isso que na mão ministerial, ele é esse dedão aqui, ó, esse dedão, né, bem maior. Por quê? Porque simboliza aquele que vai lá fora e puxa as pessoas para dentro. Eu me lembro que nos anos de 2013, 14, 15, eu estava debaixo, 2013, da unção diaconal, não é? Do ministério do diácono, que é o ministério de socorros. E logo eu fui para o ministério do exortador, não é? Numa progressão ministerial, eu fui para o ministério do exortador. E o exortador, pessoal, de Romanos capítulo 12, é o ministério. Mas nós que trabalhamos com a unção, trabalhamos com treinamento, nós entendemos o seguinte, que o exortador, ele é o primeiro passo para quem vai ser um evangelista, um pastor, um profeta, um mestre ou um apóstolo. Por quê? Para você entender, o exortador, ele não opera milagres, tá? O exortador não opera milagres, o exortador não opera sinais e maravilhas, ele é alguém da palavra. Ele vai pregar, ele vai exortar o povo a voltar à palavra, a voltar a ter uma vida santa. Já o evangelista, ele é bem diferente, tá? Nós vamos estar falando, não é, das atribuições do evangelista dentro do seu ministério, dentro da sua caixinha, não é, de dons espirituais, está lá dons de cura, não é, discernimento de espíritos, operação, né, de milagres, tá? Então, né, o evangelista, ele carrega muito esses dons espirituais, tá? Agora deixa eu fazer aqui um adendozinho rapidinho, não é? Porque meus alunos aqui tem pastores, líderes de igreja,
não é? Você também que tá me ouvindo aí, o evangelista, querido pastor, ele não tem que estar voltado para a tua denominação. O evangelista, se ele ficar enclausurado nas quatro paredes, ele morre ministerialmente, ele perde o prazer, papai tá usando, vai lá assistir a televisão. Ele perde o prazer. Por quê? Porque o trabalho dele é ganhar almas. A unção dele faz ele se movimentar para que almas sejam ganhas. Então, eu conheço muitos pastores que querem prender os evangelistas dentro das suas igrejas, tá? Eu sempre oriento os pastores, a gente dá treinamento, ajuda os pastores a transicionar. O lugar do evangelista, querido, não é pregando no púlpito da sua igreja. Tem que pregar? Tem, porque ele tem que contribuir com pelo menos 20%, tá? Ao corpo aonde ele está. Então, dos 5 ministérios, uma igreja ela é alimentada, ela é nutrida com 20% do apóstolo, 20% do profeta, 20% do evangelista, 20% do pastor e 20% do mestre, tá? Por quê? Porque Efésios capítulo 4, versículo 12 diz que esses ministérios, eles são dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos e desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, então nós estamos em falta de edificação. Por que nós estamos em falta da edificação? Porque simplesmente em 2000 anos de história da igreja, os ministérios ficaram defasados. E nós tivemos, não é? Muito mais uma igreja pastoral, tá? Sem o exercício, sem a influência, sem a unção do profeta, sem a unção do apóstolo, tá? Tivemos. E isso vai gerando o que, queridos? Vai gerando uma igreja imatura, tá bom? Porque esses ministérios, eles são dados para amadurecer o corpo. Então, o evangelista, qual é o lugar de culto que o evangelista, né, tem, Zilda? Qual é o lugar? O que eu falo para os pastores? Quantos cultos tem na sua igreja? Eu sempre pergunto, né? A gente dá mentoria para pastores de igreja. Dan, só um segundo, pessoal. Dan, pega a chave e dá a sua mãe lá debaixo do portão. Papai. Quantos cultos que tem na sua igreja? O pastor fala, tem 2. Aí eu pergunto, quantos cultos você prega? Ele fala assim, se são 2 cultos por semana, são 8 por mês. Aí o pastor fala que prega 6 ou 7 cultos. Aí o último culto, eu boto alguém para pregar. É o que eles falam. Assim, tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. A sua igreja, ela está com excesso, não é? Excesso de papinha. Se a igreja está com excesso de papinha, o que você vai esperar de um povo que só come papinha? Você vai esperar de um povo que só come papinha, que é um povo que não está amadurecendo. Então, esses dias de culto, eles têm que ser muito bem divididos. O profeta tem o lugar dele, o mestre tem o lugar dele, né? O profeta, o apóstolo, tá? Defasados. Em alguns casos, a unção dada sem entendimento. Com certeza. Já peguei muita gente com a unção errada. A armadura errada. O cara é evangelista, mas foi ungido como pastor. Irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ele está jogando da maneira errada. Isso traz muito prejuízo, não só para a igreja, mas traz prejuízo para todo o corpo de Cristo. Tá? Então, eu sempre falo, pastor, seu evangelista, ele prega uma vez na igreja, bota para pregar uma vez na igreja no mês, faz um culto de colheita, tá? E você dá para ele condições de quê? Você dá um microfone para ele, dá uma caixa de som, um violão e coloca ele para fazer culto na praça, em algum lugar público perto da sua igreja. A unção dele é para fora da igreja. E ele vai pregar lá fora, os corações serão tocados. Aí uma equipe, ouço muito com esse assunto, não é para saber. Uma equipe ali, quando esse evangelista terminar de pregar na praça, essa equipe vai fazer o quê? Vai fazer o primeiro contato com aquelas pessoas
que aceitaram a Jesus. Entendeu? Pegando nome, endereço, não é? Ligando, mandando uma mensagem, estou orando por você. Pode vir na nossa igreja, você vai ser bem recebido. Então a unção do evangelista, querida, é para fora, tá? O significado da palavra evangelista, nós temos que ir para o significado da palavra. É aquele que traz as boas novas. Para que boas novas dentro da igreja, irmão? Quem está sentado na sua igreja, querido pastor, já ouviu as boas novas quando aceitou a Cristo como Salvador. Tá pago. Agora o trabalho é lá fora. Dá uma caixa de som pro cara, dá um microfone pro cara, pega um dos ministros de louvor da igreja e fala assim, ó, cola com ele toda sexta-feira, culto na praça da cidade, culto perto da praça onde está localizada a igreja. Estratégia, irmãos. Isso faz a igreja ganhar almas. Em vez de ficar catando da igreja dos outros, convidando, mandando mensagem, vem para cá, vem na minha igreja. A igreja, ela tem que avançar dessa maneira. Então, o ponto de contato com o mundo não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta. O ponto de contato com o mundo da igreja é o evangelista, que está lá entregando o panfleto, está ganhando o almo, está trazendo. Então, o tema favorito, pessoal, do evangelista, qual é o tema preferido do evangelista? É a salvação em sua forma mais simples. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que o evangelista, ele tem que ter a mensagem mais simples. Ah, mas se a pessoa que vai ouvir do evangelista, Jesus Cristo é o Senhor, ela já ouviu isso milhões de vezes. Ela já ouviu os pregadores da televisão falar Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então não vai adiantar muito do evangelista falar. Engano seu. A palavra do evangelista está batizada com uma unção específica para ganhar aquela alma. É a palavra de Deus, é como um machado que esmiuça a penha. É um martelo que vai bater e vai quebrar tudo. Então, alguém que não tem unção fala Jesus Cristo é o Senhor, por uma pessoa que está no mundo, vai entrar no ouvido e vai sair por outro. Por quê? Queridos, o que faz a diferença é a unção. A unção faz toda a diferença. Então, se o evangelista fala para o ímpio, Jesus Cristo é o Senhor, toma aqui um panfleto, irmão, vai cair uma bomba santa no coração do pecador. Eu já vi evangelista evangelizar na fila da loteria. E a pessoa que estava ouvindo ele na frente começar a chorar. E eu ficar assim, ó, uau! Deus só me usaria para fazer isso se não tivesse o evangelista, mas isso é muito próprio dele. Fala, Deus, usa o seu profeta. Eu fiquei impactado porque no livro eu entendi afinco e fiz uma análise dos casos que vi e conheci. Exatamente, unções sem entendimento. Porque, queridos, a maioria dos líderes, dos pastores, não ungem as pessoas e colocam em serviço por causa do chamado da pessoa. Bota para quebrar o galho da igreja. Então, muitos pastores pegam alguém ali que não tem um chamado necessariamente e coloca assim, não, pô, o cara é fiel, ele é um dos mais fiéis, eu tenho que ungir esse cara. Irmão, sabe o que isso vai acontecer com o corpo? Vai virar o Frankenstein, né? O que eu estou querendo dizer para você? O corpo de Cristo, ele está unido, como Paulo fala. Quando eu coloco alguém que não tem um chamado para exercer uma função, eu estou tirando a oportunidade de fazer com que um braço funcione de maneira legal e eu estou colocando uma prótese. A prótese, ela vai funcionar, mas ela não tem o comando da cabeça. Aí o que acontece com as igrejas? Você já sabe. Preciso falar, né? Então o evangelista, que ele traz a mensagem de quê? Da graça redentiva. Entendeu? Qual é a especialidade do evangelista, pastor Charles? Salvação. Cara, o evangelista, ele é um PhD
em versículos como João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que não queira. Irmão, qualquer pessoa falando. Agora, o evangelista falando um versículo desse, explode uma bomba, meu querido, no coração do pecador. Que Deus me ama. O que Jesus está falando? Palavras simples, mas com poder. Isso. Temperadas de poder. Tem um evangelista que eu amo, Carlos Anacondia. O maior evangelista. Muito bem. Muito bem, filho. Papai tá ocupado. Que veio com tudo novo. A bola nova que minha mãe comprou e a mochila. Tá, ele veio mostrar, queridos, a mochila dele nova aqui, ó. Amém? Agora deixa lá depois o papai vai ver. Então, queridos, palavras simples, mas com poder. O Carlos Anaconda, ele subia no altar, na plataforma, e ele dizia assim, ó: ouça-me bem, Satanás. Quando ele falava isso, caía, o povo caía assim, ó. Quem conhece o Jesus te ama, Jesus te chama, né? Esse movimento que teve aqui em Campos em 98 e teve em tantos outros lugares, vai lembrar. Então o tema, pessoal, favorito do evangelista é a salvação em sua forma mais simples, Jaqueline, tá? O tema favorito do evangelista, graça redentiva. Especialista nos versículos redentivos, de salvação, não é? Tirou-nos nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos esses versículos, querido, da graça redentiva estão na boca do evangelista. E pode ter certeza, irmão, sai como uma bazuca de canhão, prestes a pegar no peito do ímpio. Então, o único exemplo, pessoal, no Novo Testamento que temos de um evangelista, quem é? Filipe. Filipe é o único exemplo que nós temos de um evangelista. E assim, ó, são dois homens no Novo Testamento que eu acredito que ocupou de maneira assim, que Deus deixou como um ensinamento pra gente o seu ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo é o apóstolo ideal. Entende? O apóstolo Paulo, ele pra mim, né, eu quando eu dou aula do ministério apostólico, eu falo sobre o ministério de Paulo. Assim, ó, ele, na minha visão, ele ocupou, sabe? Ele fez uso de toda a unção apostólica, irmão. Filipe, o nosso evangelista em questão, para mim, ele fez o uso, tá? De toda a unção do evangelista. Assim, ó, o cara conseguiu se movimentar, tá? Dentro do ministério. Hoje eu conversando com o pastor de Mesquita, esqueci o nome dele agora, meu amigo, esqueci o nome dele, misericórdia, e eu explicando para ele que eu abri mão da igreja pastoral para ficar só à frente do instituto e nos alocamos na árvore da vida como instituto. Nos foi cedido um espaço, né, pelo pastor Adriel, nosso pastor hoje, para desempenhar lá um instituto. E ele falou assim: esplêndido, extraordinário. E entendendo o que, pessoal? A movimentação. Porque não adianta ter o título se você não tem a movimentação. Não adianta você ter o título se você não tem o fruto. É muito perigoso você utilizar título sem fruto. Quem fez isso? Aquela árvore lá no Novo Testamento, que apresentou folha. Não era tempo de demonstrar nada, mas estava lá apresentando folha. Jesus foi atrás do fruto. O que encontrou? Não encontrou nada. Ficou com fome, encontrou folha e amaldiçoou a figueira. Acho que é uma figueira. Shalom, Adriel. Adriel Felipe Oficial. Seja bem-vindo, querido. Tá entendendo, irmão, o que eu tô dizendo?
Então, o único exemplo que nós temos no Novo Testamento, não é, de evangelista é Filipe, que ocupa legal, tá? Toda a unção, vamos botar assim, do ministério do evangelista. É o único modelo no Novo Testamento. E olha só que interessante. Filipe, pessoal, ele tinha apenas uma mensagem, tá? A mensagem de Filipe era Jesus. Jesus é a única mensagem do evangelista. Evangelista não tem que ficar preocupado com escatologia. Evangelista não tem que ficar preocupado com os cavalos do Apocalipse. Evangelista não tem que ficar preocupado com teologia. Quem fica preocupado com teologia é teólogo. São os mestres. Tem que estudar? Lógico. Claro que tem que estudar, irmão. Irmão, eu gasto mais de 60% do meu dia estudando. Tem gente que pensa assim, né? Ah, da onde que vem o conhecimento deles? Não sou só eu não, né? Tem os produtores de conteúdo aí no YouTube, né? De onde vem não é dormindo, irmão. Não vem por download. Até vem, mas não é assim não, tá? Então a gente tem que estudar, irmão. Ah, eu sou evangelista, eu não quero estudar. Tem que estudar, irmão, para não falar besteira. Tá? Tem que estudar, fazer teologia. Tem gente que não recomenda teologia, não é? Tem gente que não recomenda. Tem um apóstolo, amigo nosso aí, famoso na internet, ele fala, não, teologia para mestre. Não, irmão, teologia para todos. Tá? O evangelista, ele tem que conhecer, por mais que ele não vai utilizar todos os campos da teologia, não é a praia dele, ele precisa entender do que ele está falando, tá? Então, mensagem do evangelista é baseada na vida de Filipe. O que que é? Jesus Cristo. Quer ver só uma coisa? Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe descia a cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. Simples e objetivo. A mensagem de Filipe para o eunuco, irmão, tá? Atos capítulo 8, versículo 35 diz o seguinte: então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciava-lhes a Cristo. Então quem é o evangelista? Não importa de onde ele comece, nas Escrituras, ele sempre vai conseguir apresentar o Cristo. Começou a pregar lá no Gênesis, tem Cristo lá. Começou a pregar em Levíticos, tem lá, tem Cristo lá. Sim, tem. Sacrifício. Começou a pregar lá no Êxodo, tem Cristo lá, tabernáculo. E por aí vai, irmão. Aonde o evangelista começa, né? Ele pega o gancho ali, e não importa de onde ele esteja na Escritura, ele vai apresentar o Cristo, tá? Essa é uma característica notável do evangelista, tá, irmão? Notável, admiro. Não importa qual é a parte da Escritura que comece. Aonde nós vemos isso? Atos, capítulo 8, versículo 35. O eunuco, pastor Charles, estava lendo um rolo. Que rolo? O rolo do livro de Isaías. E aí olha só como que o ímpio, ele clama. A alma do ímpio grita por salvação. Só que ele não entende que a alma dele está gritando por salvação. E o que ele faz? Ele precisa ocupar. Ele precisa compensar esse buraco que está no peito dele, do tamanho de Jesus. Então o que o ímpio faz? Bebe, fuma, sai com 50 mulheres na noite. As mulheres, a mesma coisa. Aí entra na carreirinha do pozinho branco, entra no capim maluco e por aí vai. Porque é a compensação, tá? Você vai ver quem? Você vai ver o eunuco, tá?
Olha o que um perdido tá falando, irmão. Isso aqui é para você dormir pensando hoje, tá, pastora Beth? Pra você dormir pensando hoje. Olha o que o ímpio tá dizendo para Filipe. Como eu vou saber se não há quem me ensine? Já parou pra pensar? Como que eu vou saber? Sabe o que está acontecendo aqui? Historiadores dizem que esse homem aqui, ele era um braço direito da rainha Candace. E ele ia esporadicamente a Jerusalém para fazer as compras, né? Porque tudo girava em torno de Israel, Jerusalém. Então, púrpura, todas as coisas, corantes, não é? Eram vendidos em Israel, na entrada da cidade. Então ele estava sempre ali. Só que, assim como Raabe, que tinha conhecimento de ouvir falar que o Deus dos hebreus era poderoso. Lembra que Raabe fala lá para os olheiros lá de Josué? Lembra do que ela fala? Ela não quer entregar os dois, né? Ela tinha temor, porque ela tinha ouvido falar no Deus, né, dos israelitas, o Deus dos hebreus, tá? Esse homem, segundo os historiadores, né, tinha ouvido falar do Deus de Israel, o poderoso Deus de Israel, e Jerusalém era a capital mundial da adoração ao Deus de Israel. Por quê? Por causa do templo. E esse homem vai lá. Provavelmente de onde ele vem, a geografia de onde ele vem, provavelmente ele era negro. Ele era negro e ele era um gentio. Então imagina esse homem querendo entrar dentro do templo e sendo barrado pelos doutores e mestres da lei. Mas o homem que é Jesus, o homem que é Deus. O homem queria Deus, irmão. Aí o que acontece, irmão? Ele vai lá. Não sai por aí dizendo que eu estou dizendo heresia não, hein? Provavelmente ele não consegue entrar, tá? Tinha lá o lugar aonde os estrangeiros podiam estar dentro ali, né? No templo. Mas eu acredito, queridos, que esse homem ele foi para entender quem era esse Deus. Lembrando, pessoal, que todas as nações em volta de Israel eram pagãos. Então eram adoradores de ídolos. E agora nós temos alguém, irmão, olha só, esse homem ele vai lá, ele quer conhecer a Deus. Provavelmente ele não pôde entrar por causa da religiosidade. E olha o trabalho fantástico de um evangelista. Alcançar o perdido. Então, esse homem ele vai, não consegue, pastor Charles. Ele não consegue o que ele quer. E aí ele volta. Só que ele volta curioso, porque ele está lendo. Ele tá no seu, ali na sua charrete, né, no seu carro, Jéssica. E ele está lendo o rolo. Irmão, o anjo ministerial de Filipe manda ele entrar no caminho na estrada que vai para Gaza. Ele anda 420 e poucos quilômetros, mais ou menos. Não se sabe como. Provavelmente ele pode ter ido correndo. O Espírito Santo fortaleceu as pernas dele, como havia fortalecido Sansão. Ou ele foi transladado, de alguma maneira ele chegou lá, certo? Chegou onde o homem estava. Encontrou a carroça passando, correu do lado. Aí o eunuco fala para ele: como que eu vou saber se não tem quem me ensine isso aqui? O eunuco estava lendo aquela passagem de Isaías, que diz que ele tinha sido moído por nossas transgressões, pecados, na cabeça do eunuco que não conhecia toda a influência das profecias messiânicas. Ele está pensando que é um dos profetas. Aí o Filipe ele dá um mortal, cai sentado do lado, nasce ali, não é? O salto, né? Aquele salto, né? E depois eles vão levar para as Olimpíadas e tal. E aí Filipe fala para ele o seguinte: esse homem aí, olha o poder do evangelista.
esse homem que você está lendo aqui não é nenhum profeta. Esse homem aqui é o filho de José e da Maria, que morreu em Jerusalém há tempos atrás crucificado. Lembra daquele caso, né? Que eles entraram na calada da noite ali, o sinédrio, né? Em concubinato. Forte, né? Eu tô todo arrepiado aqui, irmão. A unção tá poderosa aqui. Daqui a pouco começa aí as ativações. Então imagina Filipe falando para ele. É o filho de José, da Maria. O Nazareno, ele morreu há tempos atrás, lá fora de Jerusalém. Foi crucificado entre 2 ladrões. Lembra desse caso? Chegou até lá a sua terra? Lembra? Nem pegaram ele, levaram ele na calada da noite, ele nem teve julgamento. O povo pediu Barrabás para libertar Barrabás e colocar ele não tinha. É ele esse cara, é ele. Eu quero. É ele que é o Senhor? É ele que é o Senhor? É ele que é o Messias? Meu Deus. O que eu faço para me identificar com ele? Posso me batizar? Tem água ali, ó. Pode. Então, olha, queridos. No evangelista, no ministério do evangelista, cumpre-se aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deixou as 99 no campo e foi em busca daquela ovelha perdida. Quem é esse, irmãos? O evangelista. Dá para ver, Vitória? Não tem problema não, fique em paz. Tá entendendo, irmãos? No trabalho do evangelista, Deus, o Senhor, assentado no trono, tá olhando toda a situação. O homem vai a Jerusalém, ele é pagão, não consegue o acesso, não permitem provavelmente que ele entre dentro do templo, por ele ser provavelmente negro, por ele ser um gentio. E Deus olhando. Até que Deus parou o avivamento, irmão. Parou o avivamento. Por causa de um homem. Filipe, sai do avivamento de Samaria aí. Sai do avivamento, Filipe. Vai lá. Eu preciso cumprir o que está escrito na minha palavra. Eu deixo as 99 no campo e vou em busca da ovelha perdida. Lucas capítulo 4. Eis que o Senhor me ungiu para. Para quê? Para uma obra. Tem gente querendo ser ungido, mas para ficar com o braço cruzado, não fazer nada. Não dá, irmão. As pessoas vão ver o desempenho da tua unção. Tá? Alguma pergunta, meu povo? Jaqueline, Lúcia, Carlos, Neide, pastora Beth, pastor Dioclésio, apóstolo Aberval, Marcelo, Pedro. Tudo bem? Amém, pode prosseguir. Ok. Ok, pessoal, olha só. O equipamento sobrenatural, tá? Que acompanha o ministério do evangelista inclui o quê? Curas e milagres. Uau, acham que é o pastor que vai mais evangelista. Não. Pastor não tem equipamento para explorar novos territórios. Pastor que vai explorar novos territórios que não tem um presbitério profético sofre mais do que o sovaco de aleijado. Porque ele não tem as ferramentas para bater de frente com os dominadores ali. O equipamento dele é para alimentar. Só que ele só vai alimentar um povo que já está com a mente preparada. Fazendo guerra espiritual, aonde eu fui missionário, o pastor que me enviou para lá teve uma visão. Ele viu uma multidão, que era a multidão da cidade, da onde eu estava, uma cidade de 12 mil habitantes,
E aquela multidão tinha uma linha que ligava da cabeça ao céu. E ele viu uma espada vindo depois dos atos proféticos. E a espada cortava as linhas. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o desligamento do povo que estava debaixo de um céu de bronze, de idolatria. Então eu exerci o ministério apostólico em Dom Basílio, fazendo batalha espiritual, para depois... não adianta evangelizar, né? Tá? Um lugar onde ele é regido por rainha do céu, espírito grego, tá? Não adianta chegar com o panfleto, irmão. Você vai falar A, a pessoa entende Z. Não está entendendo nada. A mente da pessoa tem que estar desbloqueada. Como que se faz isso? Atos proféticos. Quem faz isso? Profetas e apóstolos. E o pastor? Ele entra em cena depois que o terreno está pronto. Entendeu por que os pastores sofrem? Entendeu por que as igrejas não crescem? Porque o pastor acha que ele é pam, 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 super, faz tudo. Irmão. Aí você viu há 5 anos atrás a onda de pastores morrendo de depressão, se suicidando. Tá? Então, queridos, olha só, o equipamento sobrenatural que acompanha o ministério do evangelista inclui milagres e dons de curar. Tá? Deixa eu explicar para vocês o seguinte, pessoal. Tem gente que pega sinais, prodígios e maravilhas e coloca no mesmo pacote. Deixa eu separar para você entender. Agora deixa eu fazer aqui um adendo muito importante, tá? Para vocês entenderem uma coisa. Como o ministério do evangelista tem milagres, tem sinais, o que acontece? Muitos evangelistas são consagrados a apóstolos. É forte. E o pior é que você vai falar isso e acha que a gente que passa na frente. Muitos evangelistas são consagrados a apóstolos. Por quê, pessoal? Porque a igreja não entende o que é o ministério apostólico e daí pensa que apóstolo é aquele camarada que está pregando, que está fazendo conferência de cura, conferência de milagre e que o milagre está acontecendo. Se esse evangelista tem sinais do tipo paralítico que se levanta, dente de ouro que apareceu, que é um sinal, as pessoas cospem o câncer quando esse evangelista prega, o que a igreja, que não está treinada, não entendeu o ministério apostólico, pensa? Aquele cara é um evangelista, aquele cara é um apóstolo. Mas não é. Ele é um evangelista. Um evangelista é muito diferente de um apóstolo. Ministério apostólico tem muita característica que um ministério evangelista não tem. Embora o apóstolo também é um evangelista, porque debaixo da unção apostólica ele vai tocar nos 4 dedinhos da mão. Ele, quando ele precisar, ele vai ser profeta, o apóstolo. Quando ele precisar, ele vai ser evangelista. Quando ele precisar, ele vai ser pastor. E quando ele precisar, vai ser mestre. O que Paulo fazia? Chegava, fazia guerra espiritual, fazia batalha espiritual como profeta. Depois ele evangelizava o povo. Depois que ele evangelizava, os que ele ganhava, ele concentrava numa casa. Porque a igreja era nas casas. Era a igreja da casa do fulano. E aí quando ele concentrava, ele ficava 3 meses, 6 meses, 3 anos pastoreando. Não era pastor, mas ele tinha que estar ali. Até que ele levantava um ancião. Por que ancião? Porque não tinha os 5 ministérios formados. A liderança das 5 essências do Cristo não estava muito claro. Então o que tinha? Tinha, as pessoas que eram homens mais velhos, honrados, casados com uma sua esposa, que era uma referência, e ele falava assim, eu tenho que ir para tal lugar, fica você responsável por essa igreja que está nascendo aí. Filipos, e por aí vai.
Entendeu como que funciona? Aí, muitas vezes, segundo os pais da igreja, aquele ancião recebia uma graça pastoral. Mas muitas vezes o ancião ficava ali um tempo, até que era se levantado um pastor ali, que começava a pastorear o rebanho. E os apóstolos e os profetas estavam sempre na rotatividade passando. Por quê? Porque o ministério apostólico e o ministério de profeta não é dado para a igreja local, é dado para o corpo de Cristo. Entendeu, irmão? Você que está me ouvindo? Então, qual é a diferença entre sinais, prodígios e maravilhas? Para a gente fechar aqui, primeira aula do Ministério do Evangelista, e na segunda-feira continuaremos, né, Ministério do Evangelista. Eu quis trazer bastante elucidação para ficar bastante claro para vocês, tá? O que são sinais? O pessoal quer perguntar alguma coisa aí? Tá tranquilo? Ok. Sinais, pessoal. O que são sinais? Ensinamento que toda igreja deveria ter. Exatamente, Marcelo. Exatamente. Muitas igrejas sofrem pela falta do conhecimento. Por quê? Porque acham que o pastor tem que fazer tudo. Exatamente, concordo. Aprender para não sofrer tanto. Exatamente. O trabalho da liderança da igreja poderia ser muito mais suave. Se cada um estiver no seu lugar. Tá? Então vamos lá. 3 categorias no que diz respeito aos sinais, maravilhas e prodígios. Primeiro, sinais. O que são sinais? Sinais, irmãos, são acontecimentos inexplicáveis, tá? Que não tem um fim em si mesmo, tá? Não tem um fim em si mesmo, tá? Mas serve para mostrar que Deus, ele está presente além do que é considerado normal, porque Deus está em todo lugar. Mas terá lugares que acontecerão sinais, porque a presença de Deus está além do normal. Esse sinal não vai acontecer porque aconteceu uma coisa. Ele não tem um fim em si mesmo. O sinal vai acontecer porque Deus está ali. O que é um sinal? Por exemplo, pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, pó de cristal, óleo escorrendo das mãos, pedra preciosa, pena de anjo, nuvem de glória. Isso são sinais. Sem que a pessoa comece a falar que vai acontecer, o sinal acontece porque está havendo uma operação de uma unção muito forte. Então esse sinal, ele vai atrair o quê? A glória de Deus. O que é unção? A unção é o combustível do carro. O carro anda porque ele tem combustível. O que é o que são o que são os dons espirituais? Os dons espirituais no carro são os seus faróis, né? Aquilo que o carro tem. Banco de couro não. Faróis de milha, direção hidráulica, tá? O que é a carteira de habilitação numa situação dessa? É a sua patente, a sua liberação, dado pelo, né, a carteira para você dirigir, você tem que ter, né, uma liberação do presidente da república para o teu estado. Então olha só como que tudo né, é uma réplica do mundo físico, que é do mundo espiritual. Então, para você dirigir o teu carro, você tem que ter o quê? A tua patente, você tem que ter a liberação do estado, tá? Para você dirigir o carro. Então, sinais, acontecimentos inexplicáveis, ok? Isso pode ter no Ministério do Evangelista? Pode ter, tá? Pode ter sim. Prodígios. O que são prodígios? Prodígios têm a ver com o fenômeno da natureza. Fazer chover, cerrar os céus, tá? São prodígios, irmãos. Jesus manda o vento se calar. O que é isso? Prodígio. Elias
faz com que fogo caia do céu. O que é isso? Prodígio. Prodígios, tá? Isso acontece nos ministérios? Acontece. Então, separando bonitinho para ficar melhor de entender. Maravilhas. O que são maravilhas? Cobre todo tipo de milagre criativo. O que é um milagre criativo? A pessoa se queimou. Há anos atrás, a pessoa trabalhando, ela se queimou, tá? Aí, então você imagina, eu tô com a camisa aqui, tá? Tá cobrindo todo o meu corpo aqui. E imagina que eu tenho tudo isso aqui queimado, porque trabalhando eu me queimei. O que é um milagre criativo? A pessoa, ela tá num ambiente onde a unção está em operação. E de repente, quando a pessoa chega em casa, quando ela olhar, ela fala assim, ó, cadê minha queimadura? Sumiu. São maravilhas. Igual o irmão tá chegando a festividade dos jovens na minha igreja. Aí eles queriam evangelizar aí nos lares dos jovens que está faltando. Aí somos bastante barrados. É complicado, hein? É complicado, tem que ver isso direitinho aí, né, irmão? Tem que ver isso direitinho aí, Vitória. Então, maravilha cobre todo o milagre criativo. Cura de paralíticos, ressurreição de mortos, tá? Tem gente que diz que existe uma unção de juízo. Uma palavra, né, liberada. Tá dentro de maravilhas. Não é teológico o que eu tô falando, tá? Não. Você não vai encontrar na Bíblia essa definição exata do que eu tô falando, tá? Mas o movimento apostólico acredita que essa coisa de juízo está aqui dentro de maravilhas, tá? O cara fala, você vai ficar 3 dias sem enxergar. Uf. Ficou lá o mago lá sem enxergar. Pedro, lá em Atos. Vocês estão enganando o Espírito Santo? Toma. Juízo. Tá dentro de maravilhas, tá? Amém, pessoal? Primeira parte. Alguma pergunta? Ih, pastor Charles, passou rápido demais aqui pra mim. O apóstolo, o que você está falando não é só saber fazer, é estar habilitado para poder exercer. Continua. Gostei. Não, é só isso, porque às vezes a gente fala que sabe fazer muitas coisas, mas ainda não fomos habilitados para poder exercer ela no funcionamento, na plenitude de Deus. Aí muitas coisas não funcionam ou não dão continuidade. Muito bem. É por isso que quando nós falamos de ativação, não é que o cara vai receber a ativação aqui hoje. Você vai ser ativado. Você que tá, meus alunos aqui pelo menos vão ser ativados, tá? Mas amanhã você não tem que ir lá no seu pastor, sentar no gabinete dele e falar assim, ó, ontem eu recebi do anjo, eu vi o meu nome na armadura escrito apóstolo. Semana que vem dá para jogar o óleo na minha cabeça? Não, irmão. Não é assim. A pessoa que ela é ativada, tá? Ela recebeu uma graça do Senhor, tá? E isso tem que acontecer na vida dela, se ela for fiel. Lembrando, o princípio é aquilo que aconteceu com Davi. Davi, ele foi ungido. No outro dia, ele foi na gráfica lá lá de Israel, lá, e mandou fazer cartões. Coloca rei.
Então, isso vai acontecer, irmão, tá? E aí nós temos algumas formas de observar esse ministério. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20 vai dizer que sobre Samuel, que de Dan até Berseba, todos sabiam que Samuel estava confirmado como profeta. De Dan até Berseba. Por quê? Toda palavra que Samuel liberava, o Senhor segurava. Porque era a maneira com que as pessoas tinham de reconhecer um profeta. Era o quê? A palavra que ele liberou precisava acontecer, fosse o que fosse. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, existe uma maneira, tá? Outra coisa é a aclamação pública. O que é isso, esse negócio de aclamação pública? Aclamação pública é o que aconteceu com Davi quando ele voltou de uma campanha. Aí o povo endoidou o cabeçote, quando Davi está chegando com os soldados dele. O povo começa a cantar lá em Jerusalém. Saul matou milhares, Saul matou milhares. Aí alguém grita assim lá no fundo. E Davi? Davi matou 10 milhares. O que é isso, irmão? Aclamação pública. Sabe o que está chegando lá no ouvido de Saul? Ó, o povo está aclamando Davi o próximo rei. Pronto. Um homem ficou desesperado. Davi não puxou o coro. Davi não escreveu a música. Simplesmente a operação de Davi estava em evidência. Então a aclamação pública. Ah, eu estou sendo chamado de pastor. Cara, não tem erro. Se é o povo que está chamando, já era. Ah, o povo está me chamando de profeta. Não, não tem erro não. O mesmo poder que Israel tinha lá atrás para determinar um profeta, um ministério, a igreja tem hoje da mesma maneira, aclamação pública. Então, pastor Charles, uma coisa é nós estarmos no tempo de Deus para exercer esse ministério. Entendeu? O ministério é como uma garota. Ela pode ter 10 anos, 11 anos. Ela tem toda a sua genética, tem tudo certo para que ela se torne mãe. Só que com 10, 11 anos ainda não está na hora. Vai chegar uma hora que essa menina ela vai casar e aí ela vai poder ter o filho dela. É mais ou menos o ministério assim. Então muitos são chamados. Mas dentro desse tempo, o pau quebra, irmão. O chicote come. O deserto vem. Tudo acontece, tá? Mas a palavra que eu tenho para vocês é que Jesus quer te ver saindo desse lugar vitorioso. Tá doendo, tá sendo moído, né? Pois é. A azeitona, irmão, só dá o azeite quando ela é moída. Então, características para encerrar aqui o ministério do evangelista. Características do ministério evangelista. Deseja ir aonde ninguém quer ir. O evangelista vai onde ninguém quer ir, tá? Característica dele. É por isso que muita gente confunde o evangelista com o missionário. Mas evangelista é evangelista. Shalom, apóstolo José. 2. Manifesta sinais e prodígios. Por quê? Porque ele está comunicando o evangelho de Jesus Cristo ao mundo caído. Então ele tem que mostrar que Deus tem poder. Era assim que Deus fazia no Antigo Testamento, irmão. Você consegue imaginar uma coluna de nuvem gigantesca? Imagina os povos olhando de longe. Porque os povos pagãos estavam perto sempre da divisa de Israel. Aonde Israel estava. É como se Israel tivesse sempre cercado. Eveus, Jebuseus, Ferezeus. Imagina lá, irmão. O povo no meio da noite olhando de longe. Aquele clarão, aquele fogo. É um Deus de poder. Deus de poder. Irmão, olha só. Evangelho tem que ter poder. O cara que está pregando o evangelho, ele não está dando uma aula de filosofia. Ele está pregando o evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para salvação. Ok? Terceiro, ama as multidões. O evangelista ama a pessoa. Está no meio de pessoa o tempo todo. Por quê? Porque o coração do evangelista é com o perdido. O evangelista ama o perdido. Tá? O evangelista, pessoal, ele é carismático, ele transmite comoção e alegria. Tá? 5.
demonstra o poder do reino. Irmão, para você, uma pessoa que se levanta da cadeira de roda, imagina que uma pessoa está visitando a Cruzada de Milagre que esse evangelista está. Sabia que muitos bruxos, feiticeiros, depois que vê a operação do poder de Deus, aonde uma pessoa se levanta da cadeira de rodas. Eu estava escutando o Dr. Josué Irion falando que há 25 anos atrás, um pastor simples, só tinha a quarta série, até a quarta série, mas um homenzinho pequeno, de uma estatura baixa, mas de uma fé gigante. Esse homem, ele tinha uma igreja na África. E na África, os bruxos curam também. E Josué Irion contando que a filha, eles vão fazer alguma coisa lá para a menina ressuscitar. Claro que eu aceito. E aí, irmãos, a menina no altar, lá da convenção, os bruxos todos sentados, que entra o pastor na convenção. Sapatinho furado, simples, Bíblia velha descascando. Um homem foi lá, irmãos, no altar. Todo mundo olhando para ele, os bruxos todos olhando para ele. Irmãos, Josué Irion fala que a menina deitada no altar, ele pega a mão, bota em cima da cabeça da menina e diz assim, ó: Senhor Jesus, para que eles vejam que o Deus dele não tem poder para nada, faz essa menina ressuscitar agora, em seu nome. A menina ressuscitou. Quando a menina ressuscitou, os bruxos começaram a tudo a se ajoelhar e a confessar Jesus Cristo como Salvador. Josué Irion contando. Então, irmãos, esse homem, ele era um evangelista. Sexto ponto, ganhar almas. Se tem alguém que ganha almas, evangelista. Porque ele trabalha com o mundo caído, tá? Sétimo, tem paixão. 8. Percorre cidades, fazendo o ID. Eu amei a TV. Amor? Amei. Tá. E Vai pra lá jogar bola. esperando você acabar isso, verdade. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Esse aí é o evangelista. Pessoal, agora vamos para nossas ativações, né? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então, tá? Os primeiros ministérios a serem ativados são os de 1 Coríntios capítulo 12, tá? Capítulo 12, versículo 28. Socorro os governos e variedades de línguas. Primeiro é socorros. O que é o ministério de socorros? Ministério de socorros, pessoal. Dentro do ministério de socorros está serviços gerais da igreja, como louvor, né, ser músico ou adorador, tá? Aí você pode me perguntar assim, ó, qual é a diferença desses 3 para os 5 ministérios? Nós temos 3 ministérios de apoio para a igreja. E os 5 ministérios são essências de Cristo para o mundo que vai assistir a igreja. Por que nós não temos adorador, por exemplo, nos 5 ministérios? É muito simples. Porque Jesus não pode se adorar. Então, socorros, governos e variedades de línguas são ministérios de apoio para a igreja local, tá bom? Então, socorros vai ter pessoal que trabalha com teatro, pessoal que trabalha com música, pessoal que trabalha com mídia, pessoal que trabalha
ah, na assistência social, tá? Pessoal que trabalha meu Deus, esqueci o nome. Oh, meu Deus, no estacionamento. Tá entendendo? Então são vários ministérios que você pode receber estando dentro do Ministério de Socorros, tá bom? Governos da igreja, tá? Geralmente pastores, líderes que estão à frente de ministério têm governo. O pessoal recebe capacitação para administração das coisas do reino de Deus e variedades de línguas. Paulo lista como um ministério de apoio, tá? Aonde a pessoa que ora, a pessoa que recebe, prega, na verdade, perdão, prega em outra língua, a pessoa que é de outro idioma vai reconhecer, vai falar assim, ué, como assim? Ele está pregando o meu idioma, isso é impossível. Então nós vemos vários relatos de pessoas que foram ganhas para Jesus quando uma pessoa que estava debaixo dessa unção começou a pregar. A pessoa prega em português, tá? Ou na língua dela. E a pessoa que vai entender em javanês, árabe ou qualquer outra coisa vai entender na língua dela. E aí a pessoa sempre geralmente vai ficar tocada, né? Vai falar assim, meu Deus, isso só pode ser Deus, tá bom? Então vamos lá. Geralmente variedades de língua, só pontuando, tá pessoal? Variedade de língua quem vai trabalhar com como é que eu vou dizer? Ministérios transculturais, pessoas que estão em movimento, fazendo algum trabalho missionário para a igreja, tá? Vai ter contato com pessoas de outras línguas e outros idiomas, tá bom? Vamos lá. Pessoal aí, meu pessoal, todo mundo tá me ouvindo aí, meus alunos, tá todo mundo dá ok aí para mim saber. Abre o microfone aí para mim saber que você tá ouvindo. Tudo tranquilo? Amém, apóstolo, eu estou ouvindo. Sim, apóstolo. Apóstolo. Sim, apóstolo. Amém, apóstolo. Ok, perfeito. Porque eu tenho que interagir com vocês, porque eu preciso saber o que vocês receberam, tá? Ok? Então vamos lá, pessoal. Sim, amém. Primeiro Ministério de Socorros. Fechem os olhos, vamos orar. Isso, fechem os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, leão da tribo de Judá, eu quero te louvar porque o Senhor sempre tem me escutado. Pai, nesse momento eu peço a unção agora, Senhor, para ativações. Ó Deus, agora em nome de Jesus eu oro para que os céus se abram sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Agora, Pai, eu quero publicar nas regiões celestiais que Tu és o Senhor, o desejado ó Pai, de todas as nações, como diz a Tua palavra. Pai, agora eu quero ativar toda a unção apostólica e profética que está sobre a minha vida, bem como todas as capas e espadas. Agora, Pai, eu quero ativar os anjos mais uma vez para as operações, em nome de Jesus. Anjos ministeriais estejam se posicionando na questão da logística. Combatiel agora seja ativado com seus anjos agora para fazer guerra contra todo espírito contrário. Agora em nome de Jesus. Pai, eu quero solicitar agora a ativação do Ministério de Socorros. Que os seus olhos vejam na autoridade do nome de Jesus. Pastora Beth, Jaqueline, Pastor Diocan.
Os intercessores aí estejam orando, tá? Muita resistência no mundo espiritual, muita guerra. Muita guerra, irmãos. Estou escutando barulhos de espadas, de demônios, com os anjos. Anjos ministeriais, Combatiel, Lamael, sejam ativados. Combatiel, Gamaliel, está repreendido toda seta contra essa live em nome de Jesus. Apóstolo, tinha muito uma sonolência, o corpo físico, uma sonolência, cansaço do nada. Ok. Pessoal, eu vou encerrar aqui essa live aqui, tá bom? Muita guerra, tá bom? Eu vou ficar só aqui com o Google Meet, tá bom, pessoal? Com os meus alunos. Shalom a todos. Obrigado a vocês que participaram.